sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Hoje nós estaremos na quarta semana falando sobre derrubando o gigante do medo. Estamos falando numa série de palavras sobre como nós vamos erguer os muros à nossa volta, os muros da nossa cidade precisam ser fortalecidos. Nossa personalidade, nosso temperamento, precisamos nos preparar para o ataque do inimigo. E hoje nós vamos falar sobre o gigante do medo que tem assolado tanto essa nação. E em nome de Jesus, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, está em Números 13. Você conhece esse texto? É quando Moisés envia os espias para sondarem a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus enviou o seu povo. Depois de 40 anos no deserto, eles chegam a Canaã, mas Deus dá uma ordem a Moisés: ó, você vai mandar os espias primeiro. E esses espias eram 12 líderes, eram 12 príncipes. Não eram pessoas comuns, eram pessoas que já tinham sido aprovadas como capitães, como líderes. E o que acontece, né, é que eles trouxeram um fruto maravilhoso da terra. Depois você pode ler o capítulo 13 todo. E eles trouxeram um fruto maravilhoso da terra e prestaram contas, né, trouxeram um relatório para Moisés. Então vamos ler a partir do versículo 27. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há em cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na serra do Neguebe, na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que Deus possa abrir a nossa mente. Repreendemos desde já toda dispersão, toda dificuldade de recebermos a Tua palavra, e que ela possa gerar frutos em nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Tremendo esse texto aqui, meus amados, para o assunto que nós vamos falar. Os gigantes do medo muitas vezes nos assolam. Os gigantes vêm contra nós. E Satanás, ele governa pelo medo, ele gosta de governar pelo medo. Tanto que nós temos visto aí, cada vez mais, né, aumentando o número de filmes de terror, não é? Porque ele governa pelo medo, ele nos intimida e nos manipula a fazer o que ele quer, né? Então ele coloca, né, a pessoa que está debaixo desse domínio paralisada. Ela perde a ousadia, ela refreia e ela deixa de conquistar. É o que acontece quando estamos no governo do medo, né? Essa intimidação. Então o que acontece é que os espias vieram com um relato dos inimigos. Em vez deles falarem mais sobre a abundância que havia na terra, né, porque era uma terra maravilhosa, eles falaram o tempo todo dos inimigos. Porque tem inimigo para tudo quanto é lado aqui. Tem até gigante.
Nós não vamos conseguir. E Josué e Caleb foram os únicos que creram. Os únicos que falaram, não, nós vamos lá, nós vamos prevalecer, nós vamos conseguir conquistar essa terra. E eles ainda continuaram, não, mas nós não vamos conseguir. É isso que acontece, amados, quando vem a intimidação de Satanás. Satanás coloca pessimismo. Ele rouba a nossa esperança, ele não deixa a gente ver o que a gente vai alcançar. E ele fala, não vai dar, porque eles são mais fortes do que nós. Então vem um sentimento de inferioridade, de incapacidade, porque Satanás é como o leão que ruge ao nosso redor, diz a palavra lá em 1 Pedro, mas ele não é o leão, porque o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Amém, amados? Aleluia! Ele faz medo, ele intimida. Sabe quando você tem um pesadelo? Sabe que pesadelo de Deus é que não é, né, amados? Deus jamais vai te incomodar no seu sonho para dar um pesadelo, né? É do diabo, com certeza. Não adianta nem pensar, será que é de Deus? Não é de Deus, amado. Nada que te atemorize, que bote você, né, com medo é de Deus. E às vezes você tem pesadelos. E o diabo sabe, presta atenção. O diabo sabe dos nossos temores. Ele sabe aquilo que nós mais tememos. E ele vem nos aprisionar. Eu lembro que quando meus filhos eram bem pequenos, eu ainda estava em processo com o Senhor, né? De descansar em Deus. Processo de renovação, passando por esse processo maravilhoso com Deus, de ter fé ousada. Eu tinha muito medo que Satanás tocasse nos meus filhos com enfermidade, que eles se perdessem, né? Então eu tinha esses pânicos assim, saía com eles, não me passava pela cabeça que meus filhos estavam perdidos. Passava pela minha cabeça que eles tinham sido sequestrados, já era sempre assim trágico, né? E eu tinha muito medo. E Satanás começou a me aprisionar pelo medo. O que eu tinha de sonho com pesadelos com eles. E uma vez foi tão terrível a coisa, eu acordei passando mal. E naquele momento Deus falou comigo, você vai aceitar essa intimidação? Reaja a essa intimidação. Fale que isso não vai acontecer. Porque o inimigo está te intimidando porque você está aceitando essa mentira. Fale com ele, dê uma ordem para ele. Amados, e assim eu fiz. E glórias ao Senhor por isso. E todas as vezes que ainda vinha alguma coisa, eu rejeitava aquilo, repreendi e passou. Para a glória de Deus, eu nunca mais tive esses pesadelos. Amém, amados? Porque eu comecei a reagir com a palavra de Deus e falar, não, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém, querido? Lute com a palavra de Deus. Satanás vai te intimidar, querido. Ele vai falar, olha, eu vou te atacar. Não, assim, os filmes de terror não são assim. Antes do negócio ruim acontecer, Satanás já começa a avisar e vai gerando aquele pânico, né? E as pessoas ficam viciadas nesses filmes. E elas se tornam cada vez mais pessoas mais medrosas. E o que acontece? Satanás nos manipula com medos, medo de escuro, medo de morrer, medo do futuro, medo de doença, medo de não dar certo, medo de não conseguir ganhar na vida. Meu Deus do céu! E se você for ver a palavra de Deus, amados, do início ao fim fala, não temas. Eu não sei quantas milhares de vezes tem a palavra, não temas. O Senhor Jesus falou, né, para os discípulos antes de partir, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque eu vou preparar-vos lugar. Amém, queridos? Então é tremendo isso, amados, porque o inimigo, ele quer nos intimidar para a gente não alcançar, para a gente se sentir pequenininho. Olha o que eles falam, nós éramos como gafanhotos.
E éramos também aos olhos dos inimigos como gafanhotos. É claro, o diabo ele começa a roubar a sua autoconfiança e a sua confiança em Deus. E ele começa a falar, você não vai conseguir nada. Que é você? Você não vai conseguir nada. Você vai ser derrotado, o inimigo vai vir a passar por cima de você. E se você aceita isso, o inimigo vai prevalecendo. Mas você tem que colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, porque Jesus está conosco, Ele é o vencedor. Aleluias! Deus restaura a nossa autoconfiança, amados. Nós temos que ter autoconfiança, porque somos filhos de Deus, e temos que confiar em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, Satanás joga com o nosso sentimento de inferioridade, já falamos sobre isso aqui nessa corrente, não é? O Senhor, Ele olha para você, querido, Ele não vê o que o pecado fez da sua vida, Ele não olha para você vendo os fracassos, vendo os pecados. Ele olha para você, Ele vê o projeto inicial que Deus teve na sua vida, amém, querido? E Ele fala, eu creio, porque foi eu que fiz. Eu que te fiz para o louvor da minha glória. Aleluia. E o que você está sofrendo hoje não determina o resto da sua vida, querido. Preste atenção. O que você está vivendo hoje não determina o que vai acontecer para o resto da sua vida. Você precisa tomar posse da palavra e falar, Deus me ama. Acima de todas as coisas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o inimigo olha para você no seu estado pior, né? No seu estado de maior pecado, ou de maior inferioridade, maior fracasso. E ele sim, ele fala, tá vendo aí como é que você é? Não, às vezes nós somos fruto daquilo que o diabo fez na nossa vida. Porque nós nos deixamos levar, porque nós não reagimos. Mas agora, querido, tudo depende da sua reação. Se aqueles homens tivessem cedido, eles não teriam conquistado a terra de Canaã e não teriam deixado herança para os seus filhos, não teriam preparado um local para Israel como nação. Estamos falando de conquista de uma cidade. Nós somos a cidade do Senhor, nós somos o Sião do Senhor, amém, amados? Nós somos o local da habitação do nosso Deus, amém? Nós somos tabernáculo do Senhor, e nós temos que tomar posse disso, amados. Não podemos deixar o inimigo invadir a nossa cidade. Não abra a porta para o inimigo, não abra, amém, irmãos? Hoje o entregador vai na porta da pessoa com remédio, ele já fica assim, não pode entrar. Eu vou lá para o senhor quer uma água? Ele fica assim, porque não pode entrar. Sabe, irmãos, é o medo, é o cuidado, tudo bem. Mas sabe, irmãos, Deus está conosco. O inimigo quer nos intimidar. O inimigo está batendo na nossa porta e está falando, se eu entrar você morre. Mas o nosso Deus diz que Ele permanece sendo guarda de Israel, que está à porta da nossa casa. Querido, na porta da tua casa tem um anjo do Senhor. Creia nisso, querido. E ninguém tem acesso se Deus não permitir. Oh, aleluia. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivos? Davi, amados, é a prova de que Deus pode tomar uma vida e encher de coragem. Todo o exército de Israel estava com medo de Golias. Ele era um gigante, já tinha trucidado, ele tinha uma fama que trucidava todo mundo. E o exército de Israel só tinha homens valorosos, treinados em guerra. E todos os dias, por 40 dias, aquele gigante vinha e falava, eu vou acabar com vocês. Não tem nenhum homem não para me enfrentar? Seu bando de covardes. E Davi não era guerreiro, Davi era adorador, era pastor de ovelhas. E quando ele ouviu aquilo, ele falou assim, mas como assim? Que isso? Esse incircunciso filisteu vai ficar falando assim do meu Deus e do meu povo? Ah, mas não vai mesmo. E Deus o tomou
com espírito de ousadia. Amados, o medo se opõe à fé. O medo nos intimida, nos paralisa, mas a fé, aleluia, ela vai jogar você lá longe, querida, com meu Deus, salto muralhas. Sabe, queridos, é um trampolim para jogar você do outro lado. Sabe o que é a fé? É um trampolim que vai te jogar lá do outro lado. Deus está te dando uma vara de saltar hoje, querido. Pega essa vara e salta. Porque se você não pegar, querido, você vai ficar. E Deus não quer que você fique, Deus quer que você vá. Deus quer fazer você ousado. Nós somos conquistadores. Temos o caráter do nosso Deus. Amém, amados? Nós temos um caráter de conquista. Diga assim comigo, eu tenho um caráter de conquista. Eu sou filho de Deus. Eu puxei meu pai. Você puxou o pai? Amém? Então nós vamos dar passos de fé, querido. E Davi falou, não, que isso, não. Eu vou enfrentar esse gigante. E foi. E venceu. Sabe, querido, porque ele não venceu na força dele, ele venceu na força do Senhor. Ele conhecia o Deus que ele servia. Sabe o que falta em nossas vidas, amados? Mais intimidade com o nosso Deus. Sabe o que falta na nossa vida para a gente ser ousado? Não é? Não é aprender a guerrear, ou fazer artes marciais, ou sei lá o quê. Tem intimidade com Deus. Porque se você souber quem é o Deus que te cobre, que guerreia por você, que luta por você, amado, não tem para ninguém. Não tem para principado, potestade, não tem. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E se Ele está do teu lado, querido, tem nem como o diabo se atrever. Mas você tem que ver o Senhor do teu lado. Você tem que crer. Então o medo se opõe à fé. A fé nos conduz em ousadia. O medo refreia. O medo te puxa para trás. Fala, não, né? E agora a gente está nesse tempo de prudência. Só que tem gente que está com medo mesmo, não é prudência não. Você tem que discernir o que é prudência, o que é medo, o que é pânico. Porque o pânico não é algo de Deus. O Senhor diz que não estamos escravizados pelo medo. O Senhor nos libertou do medo. Amém? Nós temos um Pai. Não fomos resgatados para vivermos debaixo de uma escravidão, amados. Temos que ser prudentes, mas não podemos ser medrosos. Temos que ser prudentes, mas temos que ser ousados. Temos que continuar conquistando. Temos que continuar falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 43, não temas, porque quando tu andares debaixo das águas, elas não se submergirão. Quando você entrar nas águas, elas não submergirão você. Quando você entrar no fogo, a chama não arderá em ti. Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor, amado. Oh Deus, a chama não arderá em ti, Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes Deus nos poupa de entrar na fornalha, mas às vezes Ele deixa a gente entrar na fornalha. E você vai ver que o anjo do Senhor vai estar lá com você naquela fornalha. Isso vai aumentar a sua fé. Você vai falar, Deus não me desampara. Amém, querido? Aleluia. E aqueles homens, não é? Eles ficaram com aquela atitude que quase eles perdem aquela oportunidade. Mas 2 homens, amado, Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de alguém. Fala assim, Deus precisa de alguém que creia. Amém, amados? Por isso Deus levantava os profetas, porque os profetas tinham intimidade com o Senhor. E os profetas criam naquilo que Deus falava. E Deus levantava os profetas e falava, diga isso. Assim diz o Senhor. Amados, não é brincadeira falar isso não. Não é? Mas Deus colocava uma fé inabalável naqueles homens. E eles falavam, nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. Nós vamos tomar a cidade de Jericó.
nós vamos conquistar, amém, queridos? Então Deus quer colocar em você essa fé inabalável. Coloque a mão, aleluia, no seu coração e fale: Deus quer colocar essa fé inabalável em mim. Aleluias. Imagina a rainha Esther, uma mocinha, né? Estava lá no palácio quando ela soube daquela situação toda, que iriam derrotar os judeus, iam matar todo o seu povo, a sua nação. Mordecai, seu tio, falou para ela: olha, é para isso que você está aí, não pensa que você venceu o concurso de beleza para ficar só perfumadinha, não. É para isso que você está aí, ó. É para lutar pelos teus. E ela falou: mas eu não posso, meu tio, entrar na presença do rei. Só quando ele autoriza, não é assim, né? Porque eu sou rainha, esposa dele, que eu posso entrar na presença dele quando eu quero, não. O negócio era sério. Porque se o rei estendesse o cetro e permitisse, tudo bem. Se ele não estendesse, já era. Ela ia sair dali e já ia ser decapitada, enforcada. Ela falou: mas não é assim, eu estou arriscando a minha vida. E o seu tio falou para ela: quem sabe não é para isso que você foi elevada à categoria de rainha. E ela tomou uma posição. Ela falou: eu vou jejuar 3 dias. E todo o povo jejue comigo. E nós vamos ver depois de 3 dias se eu vou ser favorável. E ela foi, amados, ela venceu o medo. Porque o Senhor estava com ela. O que acontece num tempo de jejum? A nossa carne fica fraca e o nosso espírito se fortalece. Amém, queridos? Nós precisamos mais tempo com o Senhor. Precisamos nos consagrar mais. Quando a gente vai deixando de ler a palavra e de orar, a gente vai ficando fraquinho. Mas quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo o que Deus fez. A gente fala: meu Deus, olha, eu posso também. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E aí a gente vai se fortalecendo. E depois de 3 dias, meditando no Senhor, orando e jejuando, ela se fortaleceu e ela foi lá. Se eu morrer, morri. Mas eu vou lá. E quando chegou lá, o rei Assuero estendeu o cetro para ela, aleluias, e foi favorável a ela, e toda uma nação foi protegida por causa da posição de Esther. Amados, eu quero te dizer nessa hora, receba isso, Deus quer levantar pessoas e colocá-las em posição de destaque nessa nação, mas não é para a nossa vaidade, e nem para nós fazermos o que a gente quer, é para fazermos a vontade de Deus, porque é uma nação que está correndo risco. E Deus precisa de alguém que conheça o Senhor, que conheça a presença de Deus e fale: eu fui elevado a essa categoria para abençoar uma nação. Sabe, queridos, Deus quer nos levantar como profetas, como sacerdotes nesse tempo. Tantas pessoas têm falado, têm pregado a palavra em lives, não é, pelo computador, pelo celular. Você pode ouvir de tudo quanto é forma a palavra de Deus. Mas Deus está esperando alguém que pague um preço, que fale a verdade, que fale Brasil. É preciso se consertar, porque a ira de Deus ainda está aí. É preciso alguém ousado e falar: nós temos que nos arrepender. Nós estamos vivendo os tempos dos profetas. Nós estamos vivendo o tempo de João Batista. Nós estamos vivendo esse tempo de Joel, que diz que nós temos que chorar e pedir perdão pelos nossos reis, nossos príncipes, os sacerdotes e pelo povo. Quanta coisa errada, quanta coisa, não é só no governo, não é só no governo, não é só no povo que não conhece a Deus, é no meio da igreja, é com pastores. Mas Deus é misericordioso e Ele enviou o seu Filho Jesus para que ninguém pereça. Ele enviou o seu Filho Jesus porque Ele não quer que ninguém morra, Ele quer que nós sejamos transformados. E Deus vai nos levantar, amados, nesse tempo com uma unção de ousadia, uma unção de coragem. Uma unção de coragem que vai dizer: na igreja, quem manda é o Senhor Jesus.
Só o Senhor Jesus. Porque a igreja não é uma casa, a igreja é a comunhão do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o Jesus tem uma voz aqui na terra e ninguém vai calar essa voz. Sabe, queridos, Deus está tirando o nosso medo. Você está tendo uma oportunidade como eu, todos nós estamos tendo uma oportunidade de irmos para o extremo do pânico e ficarmos atemorizados e ficarmos paralisados. Hoje já está sendo descoberto que o isolamento total gerou uma falta de imunidade. Já tinha sido falado que ia acontecer. E essa falta de imunidade, essa imunidade baixa, só faz piorar as coisas. Amados, Satanás trabalha com baixa imunidade. Satanás trabalha com baixa imunidade. E o que aumenta a nossa imunidade é a fé, é a presença do Senhor. Aleluias! E essa doença, amados, ela é um tipo de ataque do inimigo que vem para ceifar, para matar, roubar, destruir. Sabe, amados, mas nós temos que ter imunidade preparada para confrontar. Nossos muros têm que estar fortes. Aleluias! Não é hora da gente se esconder, é hora da gente confrontar o inimigo com a palavra de Deus, confrontar o inimigo com a nossa fé. É hora da igreja se levantar e ela falar, mas quem manda aqui na terra é o Senhor. Aleluia, quem dá a última palavra é o Senhor. Ele é o Senhor da história. O que vai acontecer é o Senhor que sabe. Não é homem nenhum. E então, amados, nós vamos destruindo, sabe? Destruindo esses invasores que colocam medo, que fazem a gente se esconder, como os midianitas vinham atacar o povo de Gideão. E durante 7 anos eles tiveram uma mentalidade de medo. Pregamos sobre isso. Eles desenvolveram uma mentalidade de se esconder, de medo. E Deus chama Gideão. Nós já falamos sobre isso, mas voltamos ao assunto do medo, porque assim Deus quer. E Deus chama Gideão, e Gideão não acredita nele. Ele estava numa situação que ele não acreditava mais nele, ele não acreditava mais em Deus, ele não acreditava mais em nada. Ele só acreditava no poder de destruição do inimigo. 7 anos. Imagina 7 anos de Covid. Deus nos livre, que em nome de Jesus o resolva rápido. Imagina 7 anos de Covid. Se em 1 ano o povo já está desse jeito, imagina 7 anos. E não acreditava mais em si, não acreditava mais em Deus. E aí Deus vai e chama Gideão. Eu falei, então, Gideão, estou te escolhendo para ir derrotar os midianitas. Aí Gideão fala, não, o senhor está enganado. Não é bem assim. A pessoa que for fazer isso tem que ser corajosa, eu sou o mais medroso. E ele olha para Gideão e fala assim, Gideão, vai nessa tua força, meu filho, porque foi eu que te criei. E eu estou vendo que por debaixo dessa carcaça de inferioridade, de temor, existe um homem de valor que eu criei. Existe um filho meu que não teme nada, porque sabe que eu sou com ele. E se eu estou te falando é para ir, meu filho, já que eu sou contigo. E foi um tempo ali de cura interior com Gideão, até Gideão entender que Deus era com ele. Amado, eu acho que desde o início até agora são 7 meses. Nesses 7 meses, muita gente já morreu na fé. Já perdeu a fé. Que é pior do que morrer fisicamente. Muita gente já perdeu a fé, já não acredita mais em nada, não acredita, só acredita no diabo. Ih, mas tem uma fé no diabo. Ele vai fazer acontecer. É? Mas e o nosso Deus? Que é o Todo-Poderoso. E é quem dá a última palavra.
e tem um diabo na corrente dele. O Senhor afasta um pouquinho, o diabo avança. O Senhor dá um puxão nele, ele recua. É assim, irmãos. 7 meses, muita gente já está sem fé. 7 meses, muita gente já não crê mais em Deus. Já está pessimista, já está falando mal de Deus e de tudo. Não acredito que esse Brasil vai ter jeito. É o fim do mundo. Amados, calma que ainda tem muita coisa para rolar. Muita gente para se converter. Aleluia, porque também durante esse tempo de Covid, 7 meses, alguns se enfraqueceram, mas outros se fortaleceram. Existem pessoas que estão se fortalecendo na fé. Existem pessoas que estão transpondo os obstáculos e continuam crendo. Não estou dizendo que não estão sofrendo. Não estou dizendo que não estão tendo problemas. Estou dizendo que a sua fé está aumentando. Só depende de você, querido, aproveitar uma situação caótica para crescer ou para cair de vez. Depende de você. Como você vai encarar isso? Se nós vermos que Deus está nos adestrando, nos preparando e nos fortalecendo, é isso que vai acontecer. Mas se a gente aproveita essa situação para a gente recuar, já era. O inimigo vai passar por cima. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo, porque o nosso Deus é misericordioso. Por isso, querido, toma posição em nome de Jesus. Toma posição, porque se essa Covid está no controle de Deus, se isso tudo está no controle de Deus, e eu creio, tudo vai ser maravilhoso. Nós vamos sair dessa adestrados para a guerra, vamos, não é, vergar um arco de bronze, como diz o Salmo 18. Nós vamos ter um treinamento de guerra intensivo. Nós vamos ver o que acontece, amados, quando Deus entra na guerra. Oh, e muito breve nós vamos ver o rugido do leão nessa nação, amados. Nós vamos ver o que acontece quando Deus chega. E quando Deus diz, basta, agora eu vou me revelar para o meu povo. Agora eu vou revelar para os fiéis. Amados, eu creio que Deus vai dar uma virada nessa nação. Eu creio. E eu creio que Ele vai levantar um povo mais guerreiro, mais forte, que ora mais, que crê mais, porque esse povo já está sendo formado, amados. É um povo que ninguém conhece, mas é um povo que está orando no oculto, está orando no seu quarto, está orando e clamando na madrugada, e Deus não desampara o justo, aleluias. Deus ouve a nossa oração, irmãos. E nós vamos conquistar, eu tenho certeza disso. Nós vamos sair dessa mais fortes, irmãos. Nós vamos, porque nós vamos sair para uma grande colheita. Você imagina os discípulos de Jesus, quando Jesus foi para a glória. Eles devem ter olhado um para o outro e falado, e agora? E agora? Jesus foi embora. E a gente ficou aqui nessa situação. Os romanos atrás da gente para matar. Mas de repente eles foram cheios do Espírito Santo. Receberam o batismo de fogo do Senhor. E amados, o batismo de fogo é para nos dar uma intrepidez, uma ousadia. Aqueles homens perderam o medo. Qual foi o sinal daquele batismo de fogo? Eles ganharam unção de ousadia, perderam o medo. Eles estavam escondidos, fechados, dentro do tabernáculo. Fique em casa, fique em casa. E de repente, vem um vento impetuoso. Línguas como de fogo desceram no tabernáculo. Imagina aquilo, irmãos, foi demais. Eles começaram a sentir o poder de Deus e eles conseguiram sair. E na hora que eles conseguiram sair, eles começaram a pregar. Todo mundo era convertido, sinais e maravilhas aconteciam. Aí pegavam eles, espancavam eles, pegaram Pedro e João, deram uma coça nele de açoites, terrível, e falaram, vocês calem a boca, já acabou esse negócio de Jesus, para com isso.
E eles responderam: mas nós não conseguimos, nós não podemos parar de falar, algo mais forte se move dentro de nós não conseguimos parar de falar o que temos visto e ouvido. Aleluias! Oh, aleluia! Eles foram mártires do Evangelho, amados. Todos eles, com exceção de João, foram mortos na perseguição. Mas o tempo que eles viveram foi tão proveitoso que, se hoje a igreja do Senhor está espalhada por toda a terra, é porque esses homens perderam o medo. Algo sobrenatural aconteceu, querido. Ninguém pode tirar o medo de ninguém. Amados, os psicólogos estão se empenhando, os consultórios estão cheios, todo mundo ajudando, pastor fazendo aconselhamento, todo mundo quer ajudar. Mas ninguém pode resolver essa coisa, amados. Só o Senhor. Só o Senhor com você. Na hora que você tiver, aleluias, esse encontro com Ele, essa revelação da glória dEle, e você sentir que Deus é todo poderoso, esse medo vai sair, querido. E uma paz sobrenatural vai te invadir. A certeza de que Deus está conosco. Que você possa, querido, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Que você possa aproveitar esse tempo, amados, porque isso vai ficar marcado na história do Brasil. E eu espero sinceramente que todos nós possamos sair desse tempo mais fortes, mais guerreiros, com mais fé, mais obedientes a Deus, mais submissos a Ele, mais dependentes dEle. Sabendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Amém, queridos? Quero que você se coloque de pé e nós vamos orar nesse momento. Aleluias. Saiba que o medo impede as nossas conquistas. O medo impede as conquistas. Grave isso. O medo impede as conquistas. Para você conquistar, você não pode ter medo. Você tem que dar um passo de fé, você tem que se aventurar com Jesus. Então vamos orar, para que Deus nos dê espírito de ousadia, para que o Senhor nos renove. Querido, quanto mais você ouvir a mídia, quanto mais você ouvir pessoas pessimistas, você vai sucumbir. Ouça o que Deus diz, é inédito. Você não vai ver ninguém falando o que a Bíblia está falando. Mas fique com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é aquele que repreendeu o mar e o vento. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Um Deus que por nós tudo opera. E nesta hora nós pedimos, Pai, vem, enche-nos de ousadia. Tira de nós todo medo, toda dúvida, todo pessimismo. Repreendemos nessa hora toda intimidação de Satanás. Toda intimidação de Satanás, que quer dizer para nós que não tem jeito, que nada vai melhorar, só vai piorar. Nós queremos declarar, segundo a Tua palavra, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que o Brasil é Israel. Brasil é Israel, é propriedade peculiar do Senhor. E nós declaramos, Senhor, que a Tua mão está sobre esta nação e que o Senhor vai levar a bom termo essa jornada. Vai tirando agora, Pai, ó Deus, todos os invasores do medo. Nós repreendemos os pesadelos, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, toda palpitação, todo sintoma que vem no nosso corpo,
Senhor, todo reflexo desse medo no nosso corpo. Senhor, todos os pensamentos que nos atemorizam, nos aterrorizam. Senhor, repreendemos todo ataque na nossa mente, colocando coisas que imaginamos terríveis. Senhor, nós refreamos isso. Repreendemos em nome de Jesus todos os pensamentos ruins, todos os pensamentos de derrota, de morte, de tortura. E declaramos, Pai, que a nossa mente é tua. Ó Deus, guarda a nossa mente. Guarda-nos, Senhor, que nós possamos ter esperança. Tira o pessimismo. Tira o pessimismo, Senhor. E coloca, Deus, a certeza de que Tu estarás sempre ao nosso lado, sempre conosco. Ó Espírito de Deus, envia Teus anjos na casa de cada um, na casa de cada pessoa que está ouvindo essa pregação. Envia Teus anjos em nossas casas, guardando o nosso lar. Passa Teu sangue, Senhor, nos umbrais de nossas portas. Que os Teus anjos estejam nos guardando. Que possamos sair em paz, Senhor. Que sejamos benditos ao sair e benditos ao entrar. Ó Deus, que o Senhor possa guardar Israel. Tu és o guarda de Israel. Em nome de Jesus, Senhor. E que nós possamos ser aliviados dessa tensão, Pai. E entregarmos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amados. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Amém. Que você possa estar assistindo, ouvindo essas palavras, para que você possa conhecer esses invasores que estão vindo sobre a sua vida e que nós possamos reagir com o nosso Deus, em nome de Jesus.